Olá, começa agora mais um Ligado na Universidade, o programa que trata de temas aqui do campus da USP de Bauru, onde funciona a FOB, a Faculdade de Odontologia de Bauru, e também o Centrinho, o Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais. No programa de hoje vamos falar sobre saúde auditiva. O tempo todo estamos em contato com os mais variados sons. Mesmo assim, muitas vezes esquecemos dos cuidados com este sentido tão importante, a audição. Os abusos passam quase que despercebidos, mas podem trazer graves comprometimentos. E para falar sobre esse tema, estamos recebendo aqui a professora Andréa Sintra Lopes, que é docente de fonoaudiologia aqui na FOB e também presidente da Comissão de Saúde do Conselho Regional de Fonoaudiologia. Professora, obrigado por sua participação. Eu que agradeço o convite. É uma honra falar aqui na TV USP sobre audiologia. Professora, vamos lá então. Qual é a importância de se manter a saúde auditiva? Bom, a audição ela é extremamente importante. É por meio da audição que as relações humanas são estabelecidas. Uma audição saudável propicia uma boa comunicação oral. Certo, professora. E quem não mantém essa boa qualidade, esses métodos mesmo de se cuidar em relação à saúde auditiva, quais os comprometimentos que essa pessoa pode ter? O principal acometimento em relação à audição é a própria perda auditiva. A perda auditiva ela é classificada de vários graus e tipos de perda auditiva. Quanto mais grave a perda auditiva, maiores são as consequências na comunicação. Para uma criança, uma perda auditiva antes da idade onde ela aprende a falar, ela começa a se comunicar, vai trazer muitas dificuldades para a aquisição da linguagem oral, para a alfabetização, para as relações pessoais e familiares dessa criança. No adulto, uma perda auditiva adquirida pode trazer dificuldades principalmente com as relações humanas, as relações pessoais e no mercado de trabalho. Ele pode ter mais dificuldades para adquirir um emprego, para manter esse emprego, em uma ascensão profissional. Então a perda auditiva ela tem que ser diagnosticada e tratada no momento correto. As pessoas que não se cuidam, existem casos em que a pessoa tem uma perda auditiva irreversível? Existem. Como eu disse, a perda auditiva ela pode ser classificada em tipos e graus. E algumas perdas auditivas podem ser tratadas e a audição restabelecida. No entanto, outras perdas auditivas, elas acometem o sistema auditivo central ou a cóclea propriamente dita. Essas perdas auditivas, elas não têm cura. O indivíduo, o portador de uma deficiência auditiva, vai levar essa perda auditiva para o resto da sua vida. Existem formas de tratamento para essa perda auditiva, mas a audição ela não volta a ficar normal. Professora, hoje a gente tem toda a tecnologia, inclusive para tratamento, mas também a gente tem toda a tecnologia ao redor da gente. A senhora acredita que as pessoas estão mais expostas aos sons do que antigamente? Estamos expostos sim, né? O mundo sonoro, essa poluição sonora é até cultural. As pessoas gostam de ficar em ambientes com muito barulho. Hoje é muito difícil você encontrar um ambiente onde não tenha barulho. Inclusive dentro de hospital, dentro de biblioteca, onde você espera um ambiente mais silencioso, a gente tem um ambiente bastante barulhento. Então é cultural essa vontade, esse gosto de viver em ambientes com muito barulho. E a exposição frequente a sons mais fortes pode causar uma perda de audição. O que é considerado um som mais forte? O que é um som mais forte, então? A unidade de medida da audição é medida em decibel. Tá? A gente considera prejudicial para a audição um som acima de 85 dB por 8 horas de trabalho, que é uma legislação, né? O que significa 85 dB? Uma unidade de medida que não é tão conhecida pelas pessoas, tá? A intensidade, esse volume normal de fala que a gente tem, que eu estou conversando com você, que normalmente as pessoas conversam, ela está ao redor de 60, 65 dB. Né? Então, um som muito forte é aquele som que a gente começa a ter a sensação de que está incomodando. Então, se a pessoa fala muito forte, grita, ou um som externo de buzina, de
arma de fogo ou de um próprio equipamento num ambiente de trabalho ou uma música muito forte que você começa a sentir incômodo no ouvido, na audição, já é um som prejudicial. Professora, se sentir um incômodo, qual o sinal que a gente pode perceber que estamos sendo afetados? Bom, então, quais esses sinais que podem nos remeter a uma possibilidade de perda auditiva? Né? Você perguntar não entendi, repete, né? Então você ter dificuldade para entender o que as pessoas falam ou dificuldade para localizar de onde vem o som, a pessoa te chama e você fica procurando, então isso já é um sinal de que a sua audição precisa ser avaliada. A presença de zumbido. Zumbido é aquele barulhinho que a gente tem no ouvido ou na cabeça toda. A dificuldade para escutar a televisão, para escutar um som numa intensidade normal, quando você precisa aumentar o volume, também é um sinal de dificuldade na audição. Entender errado o que as pessoas falam. Então a pessoa fala uma palavra, você entende outra, ou não entende o que ela está falando, também é um sinal. No caso de criança, tem que ficar muito atento na escola, na alfabetização, que o professor faz um ditado e ele não entende o que o professor fala, escreve a palavra errada. Pode ser um sinal também. Ok, professora. Professora, vamos fazer um breve intervalo e já voltamos, continuando discutindo esse tema tão importante que é a saúde auditiva. Fica aí rapidinho. O SESMIT, que é o Serviço de Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho, ele tem que prezar pela proteção desses funcionários. Baseado, obviamente, na NR6, que é a norma regulamentadora que regulamenta o uso de EPIs para proteção auditiva. Nós temos dois tipos de EPI. Tem o EPI de inserir, né, o protetor auricular de inserção, de inserir no ouvido, e o tipo concha. Para cada tipo de atividade, esse tipo de EPI é indicado para esse tipo de atividade. No tocante ao ruído, nós profissionais, prevencionistas, temos também, sabemos que não é só a questão dos 85 dB, aí tem a questão também da irritabilidade. Então a gente procura, mesmo não tendo funcionário aqui dentro do campus, que fique exposto 8 horas intermitente, a 85 dB ou acima disso, a gente fornece EPI a esses funcionários. Toda a nossa função é baseada dentro de normas regulamentadoras. Então o PPRA, a gente faz esse estudo, verifica os setores que têm esse excesso de ruído, a gente faz essas medições através, nós temos o aparelho decibelímetro, atingiu, a gente começa a fornecer o EPI para esses funcionários. Estamos de volta com o Ligado na Universidade, hoje recebendo aqui a professora Andréa Sintra Lopes, que é docente na FOB e presidente da Comissão de Saúde do Conselho Regional de Fonoaudiologia. Professora, no bloco anterior a gente falou um pouco sobre a importância de ter cuidado com a saúde auditiva. Agora vamos falar um pouco sobre algumas dicas, algumas situações que as pessoas passam no dia a dia e muitas vezes elas nem se dão conta. Aquela famosa balada, tradicional de balada, uma vez por semana, faz mal? Tudo depende do tempo de exposição na balada, da música amplificada, né? E a frequência com que você vá. Para as pessoas que vão 1, 2 vezes por semana na balada, elas também precisam ficar atentas à distância da caixa acústica, da fonte sonora que a gente chama, e da intensidade desse som na balada. Existe uma norma que diz que quanto maior o tempo de exposição e maior a intensidade sonora, maior o risco de ter uma perda auditiva. Então, um sujeito que frequenta poucas vezes a balada durante a semana, mas uma intensidade muito forte e tem uma susceptibilidade individual, quer dizer, tem uma chance maior de desenvolver uma perda auditiva, ele também corre o risco. O ideal é que a gente use uma proteção auditiva, um equipamento de proteção individual. A gente sabe que isso não é difundido aqui no Brasil, embora em outros países as pessoas
fazem uso de proteção auditiva em baladas, em shows. E, professora, a gente também fala muito do fone de ouvido. Todo mundo torce para que o companheiro use um fone de ouvido porque ninguém quer escutar a música do outro. Mas o fone de ouvido, ele tem algum risco para a pessoa que usa? Tem. O fone de ouvido tem sim um risco para a pessoa que usa. Lógico que se você fizer um uso inadequado do fone de ouvido. O que é um uso inadequado do fone de ouvido? É você colocar o fone todo dentro do conduto auditivo numa intensidade muito forte. Então, o que é essa intensidade muito forte? Se a pessoa estiver do meu lado com o fone e eu estiver escutando aquele sonzinho da música, isso é prejudicial. Então, quando eu uso o fone, só eu tenho que ouvir. O meu colega do lado não tem que ouvir a música que eu estou escutando. Uma outra dica que a gente dá é não compartilhar o fone, porque você pode transmitir alguma doença de uma orelha para a orelha de outra pessoa. Em relação ao modelo do fone, tem algum que é mais adequado? A gente sugere que aquele fone que é extraoral, que fica todo fora da orelha, ele pode ser o mais adequado porque a distância da fonte sonora lá para a membrana timpânica é um pouquinho maior. Então ele pode ser mais adequado. Mas a gente não pode esquecer da intensidade sonora, porque se você usa esse fone maior, mas numa intensidade muito forte, ele também é prejudicial, né? Uma outra dica importante que a gente dá é nunca passar da metade da potência do equipamento. Então, se você vai ouvir uma música, não passe da metade da potência do equipamento, porque passou da metade da potência, isso já vai ser prejudicial para a sua audição. Professor, e no trabalho? Existem trabalhos que são necessariamente mais ruidosos que outros, né? Existem, né? A gente pode perceber aí no meio profissional que existem algumas profissões que são tidas como insalubres e existem regulamentações específicas para o ruído no ambiente de trabalho. Mas a gente não pode esquecer que o ruído, ele é um grande vilão no mercado de trabalho. No entanto, existem outros agentes no ambiente de trabalho que também prejudicam a audição, entre eles os produtos químicos. Para o ruído, especificamente, existe uma legislação, 85 dB para 8 horas. O trabalhador, ele necessariamente, ele é obrigado a usar o equipamento de proteção auditiva individual. Existem muitas empresas que ainda não adotam esses equipamentos, professora? Bom, o Brasil, ele é praticamente formado por 90% de pequenas e médias empresas, mais pequenas empresas do que média. As grandes empresas, existem programas de fiscalização, de orientação, então a gente garante que o cuidado com a saúde do trabalhador, ele é mais fiscalizado. No entanto, existem normas, leis brasileiras que regulamentam todas as empresas, das pequenas às grandes empresas. Mas a gente sabe que nem todas as empresas se adequam à legislação nacional. Então ainda existem algumas pequenas empresas que não faz uso efetivo de um programa de prevenção das perdas auditivas. Isso o Ministério do Trabalho fiscaliza? Fiscaliza. Nós temos o Sereste, que é um órgão federal que regulamenta a profissão, assim como o Ministério do Trabalho, que faz a fiscalização. Ok, professora. Professora, voltando um pouco para a questão ali da diversão, do entretenimento, as academias também costumam deixar sons muito altos para os seus praticantes. Isso também pode causar algum dano? Ouvir música é muito bom. Música forte, música alta, música em intensidade elevada, facilita com que as pessoas façam mais atividade física. No ambiente da academia, a gente tem um outro aspecto em relação ao professor, né, ao personal, que é a vibração. Ele normalmente está numa plataforma de madeira, então ele tem intensidade sonora forte e a vibração. O professor, ele normalmente apresenta dois problemas fonoaudiológicos importantes, que é perda auditiva e o zumbido, né, então associado ao sistema auditivo,
E a disfonia, as alterações de voz, porque nem sempre ele tem o dispositivo do microfone para poder falar com seus alunos. Então ele tem 2 caixas acústicas grandes, potentes, perto da audição dele, e ele tem que gritar e falar muito forte com toda a plateia. Então, ele corre o risco, sim, de ter uma perda auditiva importante e uma alteração na voz também bastante importante. E os praticantes também expostos a esse som, né? Os alunos também, os praticantes também. Se eles frequentam muito tempo a academia, né, e na academia 1 hora por dia, né, ele pode ter um zumbido logo depois da aula, por conta da intensidade sonora. Com o repouso auditivo, isso melhora. Agora, aquele aluno que frequenta a academia todos os dias, numa intensidade sonora bastante elevada, ele corre o risco, assim como um trabalhador, né? A perda auditiva por som forte, ela não necessariamente vai acontecer só no trabalhador que está numa empresa regulamentada. O que causa a perda auditiva é a intensidade sonora e o tempo de exposição. Então, eu posso ter a perda auditiva por intensidade sonora elevada, tanto no ambiente profissional quanto no ambiente de lazer. Ok, professora, vamos fazer mais um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouquinho. Fique aí. Não, normalmente não, porque a gente não vai atrás de tomar cuidado, até porque não sente nada no dia a dia, então não tem cuidado não. Sim, a gente usa protetor auricular dentro da empresa por causa do barulho, e para rua não tem como, né? O barulho de carros, motos, buzina, não tem... Ah, é difícil, hein? Difícil, a gente é meio cegado, né? Não faz, não vai atrás, porque também não tem muito tempo, né? Assim, sempre 2 em 2 anos eu estou procurando tratar. Eu nunca se preocupei, irmão. Chega em casa à noite, difícil de... Se faz um zumbido assim, que eles apitam no barulho. Não, quando a gente vai para o descanso, sente algum zumbido, sim, alguns barulhinhos no ouvido, né? Mas você acha que é normal, né? Ah, tem, né? Eu trabalhei com motorista, com ônibus, né? Motor na frente, ali tinha bastante barulho. Ah, fica zunindo o ouvido, né? À noite, assim, principalmente a hora que deita, né? Estamos de volta com o último bloco do Ligado na Universidade. Hoje recebendo aqui a professora Andréa Sintra Lopes, que é docente aqui na FOB, presidente da Comissão de Saúde do Conselho Regional de Fonoaudiologia. Professora, no bloco anterior a senhora falou bastante do ruído, mas falou também sobre a questão de produtos químicos. A senhora está me falando que desenvolve uma pesquisa com postos de combustíveis. Como que é essa pesquisa, professora? O que a gente tem que pensar é que não é só o ruído que causa a perda de audição. Então, no ambiente de trabalho, outros produtos, outros agentes insalubres causam alteração auditiva. Um deles é o produto químico. Então, vários produtos químicos podem potencializar o efeito do ruído, então, associado com o ruído, vão causar uma perda auditiva mais acentuada. Ou só o produto químico, numa ausência de ruído, né, ou num ruído numa intensidade um pouquinho mais fraca, também pode ter perda de audição. O chumbo é um agente químico que potencializa os efeitos na audição, então traz uma perda de audição, e os solventes presentes no combustível. Então, o que nós estamos fazendo aqui na FOB USP, tá? Então, existe um grupo de pesquisadores, desde alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado, que estão estudando o ambiente do posto de gasolina. Então, nós temos no ambiente do posto de gasolina, a gente tem exposição a ruído bastante importante, que é o famoso ruído urbano. Então, se a gente for prestar atenção, normalmente os postos de gasolina, eles estão localizados em ruas que têm muito trânsito, que tem ruído. E, além do ruído, o solvente. O solvente, ele é um produto que causa alterações auditivas bastante importantes. Ele pode trazer alterações não só na quantidade de som que a pessoa escuta, mas na qualidade do som que ela escuta. Então, ele pode ter perdas auditivas, que nós chamamos de perdas auditivas sensório-neurais periféricas ou centrais. Então, ele acomete
muito mais do que a própria cóclea. Ele acomete todo o sistema auditivo. Professora, o projeto está em andamento, essa pesquisa está em andamento? Aqui em Bauru nós estamos em andamento com esse projeto, mas existem projetos similares que aconteceram em outras partes do mundo e aqui no próprio Brasil. Né? Então o Sereste é um órgão que apoia essa pesquisa com os postos de combustíveis, né? A Petrobras apoia essa pesquisa, então a Fiocruz, a Fundacentro, são órgãos governamentais que apoiam essa pesquisa porque os trabalhadores, não só frentistas, como aqueles motoristas dos caminhões que transportam o combustível, né? Eles apresentam alterações na pele. Então, não são só alterações auditivas, existem outras alterações na força muscular, então a mão que ele abastece o carro tem vibração. Então, nós temos uma fisioterapeuta que faz o doutorado nessa linha de pesquisa, porque ela está estudando a força muscular desses frentistas, e o sistema auditivo, que é o nosso carro-chefe na pesquisa, porque a gente sabe que existem alterações na saúde auditiva bastante importante. E a gente não pode esquecer que esses profissionais normalmente são jovens, né? Então, eles terão dificuldades auditivas numa idade jovem e eles irão envelhecer e terão perdas auditivas que são próprias da idade. Então, a gente tem que propor programas de prevenção agora, para que lá na idade, quando ele for idoso, ele não tenha comprometimentos maiores na audição do que aqueles já esperados pela própria idade. E esses programas de prevenção, eles podem ser baseados nesses dados das pesquisas? O objetivo principal das nossas pesquisas é melhorar a qualidade de vida da população. Então, quando a gente estuda o sistema auditivo e as perdas auditivas originadas por determinados agentes no ambiente de trabalho, é para propor mudanças nas portarias ministeriais e propor programas de prevenção de saúde, na saúde dessas pessoas. Professora, tanto esses casos dos postos, quanto aqueles que a gente conversou nos blocos anteriores, quando a pessoa sentir algum incômodo, sentir que ela está sendo prejudicada, qual profissional que ela deve procurar? No primeiro sintoma de uma alteração da audição, é extremamente importante que ele procure um fonoaudiólogo para avaliar a sua audição, assim como um médico otorrinolaringologista que vai avaliar todo o sistema auditivo e quais as outras doenças que podem estar associadas à deficiência auditiva. A criança, no caso de uma criança, a mãe sempre procura o pediatra. Então é importante relatar para o pediatra que ela tem uma suspeita de uma deficiência auditiva ou de um sinal de uma alteração auditiva nessa criança. Mas a avaliação da audição, quem realiza é o fonoaudiólogo. Então é importante que ela fale com o fonoaudiólogo, que ela procure um fonoaudiólogo e relate essas queixas que ela tem em relação a audição, para que a avaliação da audição seja realizada no momento correto, para que o tratamento possa ser realizado no momento certo. Qual que é a importância de um diagnóstico precoce? A comunicação oral efetiva, né? Então, quanto mais cedo você avaliar a audição dessa pessoa, você pode propor as melhores formas de tratamento no tempo certo. Então, surgiu uma queixa, não espera passar. Eu vou esperar tal evento, eu vou ver se vai progredir. Não, teve zumbido, uma tontura, dificuldade para entender o que as pessoas falam, começou a procurar de onde vem o som. É importante que o quanto antes procure um fonoaudiólogo para avaliar a sua audição. E a pessoa que convive com essas pessoas também podem dar esses toques, né? Às vezes a pessoa não está percebendo, mas a outra percebe. Quem convive com uma pessoa que tem deficiência auditiva pode ajudar o outro a identificar esses sintomas, né? Então fala assim, olha, eu acho bom você procurar, você está olhando para a minha boca quando eu falo, você fica procurando onde vem o barulho, então procure um fonoaudiólogo para avaliar a sua audição. Professora, o nosso tempo é curto, acho que esse tema renderia muito mais conversa, mas nosso tempo é curto. Queria agradecer de novo pela sua participação. Eu que agradeço, Vitor, foi um prazer poder falar aqui na TV USP sobre a saúde auditiva das pessoas. Muito obrigada. A gente que agradece. O Ligado na Universidade de hoje fica por aqui. Esperamos que tenham gostado e até a próxima edição.